Começar de novo. Começar de novo? Vou começar porque na realidade deu uma interrupção na coisa. Eu não sei se gravou, não sei se foi direito aí. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar das unidades legais de medida, tá? Do sistema internacional, dos seus múltiplos e submúltiplos, das unidades base, derivadas e suplementares. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente estabelecer as relações entre as grandezas e suas unidades, reconhecer a importância das grandezas e sua correta expressão, tá certo? E desenvolver a percepção das relações entre as diversas grandezas. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, praticamente vai abranger todas as grandezas que a gente vai trabalhar na disciplina inteira, tá ok? Então, as informações aqui apresentadas irão ajudar a compreender aí melhor e escrever corretamente as unidades medidas adotadas no Brasil, tá certo? A gente adota o sistema internacional. A necessidade de medir é muito antiga e remonta às origens das civilizações. Então, por um longo tempo, cada país, né, região, cidade, teve seu próprio sistema de medidas, né, baseadas em unidades aí imprecisas, né, baseadas no corpo humano, palma, pé, polegada, braça, côvado, né, dentre outras unidades. Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medidas. Então, imagine a dificuldade em comprar ou vender produtos, né, cujas quantidades eram expressas em medidas diferentes, né, que não tinham correspondência entre si. Então, em 1789, né, essa Academia de Ciências da França criou o sistema métrico decimal, tá certo? Posteriormente, outros países também adotaram essa conversão do metro, como a gente já até falou um pouco na aula passada, né? Então, o sistema métrico decimal adotou 3 unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma. Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Então, em 1960, né, o sistema métrico foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, né, mais complexo, sofisticado, e foi adotado através de uma regulamentação. Então, as unidades aqui que a gente usa, ela tem, na realidade, uma regulamentação, tá? Então, são de uso obrigatório em todo o território nacional. Então, o sistema internacional ele sempre prevê um nome, uma letra em maiúsculo, tem formação de plural, tem pronúncia correta, tá certo? Ele tem um símbolo que não é abreviatura, não é expoente e não é plural, tá? Então, por exemplo, o grama, né? O grama pertence ao gênero masculino, por isso escrever e pronunciar esses múltiplos e submúltiplos, a gente tem que fazer a concordância correta. Então, é 2 quilogramas, 500 gramas, tá? Sempre gênero masculino, 210 gramas, tá? Não é 200 gramas, é 200 gramas, né? Então, o prefixo quilo também é unidade multiplicada por 1000, né? Portanto, também não pode ser usado sozinho, né? Então, o correto é 1 quilograma, não 1 quilo. 1 quilo só significa 1000. Então, como eu falei para você, o quilograma é com um QI, né? Quilograma, a unidade aqui é o K minúsculo e o G. Errado falar quilo, tá certo? Significa 1000 gramas. O quilômetro é a mesma coisa, né? KM, errado com K. Quilograma com QI, né? Quilolitro também, tá certo? Então aqui tem a correta pronúncia aqui da palavra. Medidas de Ô, tempo. louco, eu falava errado, não sabia. Então, mas aí tem e a escrita também, tá? A escrita também ela é com QI, né? Quilômetro, não existe com K, tá certo? Então é 1000 metros, Ah, 1000 gramas, tá certo? certo. Então é assim, unidades de medidas de tempo. Também a gente tem um uso correto dos símbolos, tá? Então, por exemplo, se eu vou falar 9 horas, 25 minutos e 6 segundos, eu tenho que pôr 9, H minúsculo, 25 min e 6 S, representa segundos. Esse 2 pontos aqui é totalmente errado, tá? O pessoal usa, mas é errado. Se eu puser 9,25, tá errado. 9 horas, 25, esse minutos e segundos é do grau.
Não é desses aqui, não, também não existe, tá? Então, a correta formação é 9H minúsculo, min e S, tá? Que são os símbolos do hora, minuto, segundo. Então, aqui a gente tem outras medidas aí, tá? De comprimento, tá? O metro, não, o nome é metro, plural metros, área, metros quadrados, é que vocês já conhecem, né? Volume, metros cúbicos, tá? Ângulo, plano, radianos, tá certo? Tempo, em segundos, é o S minúsculo. Frequência é hertz, H maiúsculo, Z minúsculo. Velocidade, metro por segundo, se for 1 metro, tá? E aqui é metros por segundo, tá certo? Faltou o S aqui, desculpa o erro aqui. Então é metros por segundo. Aqui é aceleração, metro por segundo ao quadrado, ou metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então a gente vai ter para massa, tá? Quilogramas, vazão, metros cúbicos por segundo, quantidade de matéria, mol, força, newton, newtons, tá? O N, pressão, pascal, pascals, tá certo? O trabalho em joule ou joules, e o watt, aqui tem watts, tá? Da potência ou fluxo de energia. Tá? Aqui são as unidades, aqui algumas, a maioria vocês conhecem já. Então, para corrente elétrica, a gente sabe que é um ampere, amperes, né? O A maiúsculo, carga elétrica em coulomb, coulombs, tensão elétrica em volt, tá? Plural é volts, resistência elétrica em ohm, ohms, né? Condutância em Siemens, capacitância do capacitor, né? Faraday, temperatura em Celsius, é graus Celsius, tá? Temperatura termodinâmica, é Kelvin, não é graus Kelvin, é Kelvin só. Tá certo? Intensidade luminosa em candela. Fluxo luminoso em lumens. Então, CD, LM e iluminamento em lux. Então, essas 3 unidades aqui davam um curso de iluminação, tá? Para trabalhar com iluminação. O que é a iluminância, tá? É lux, que é uma quantidade de luz, tá certo? Por área, tá certo? Fluxo luminoso é a luz total, tá certo? Em lumens. Aqui, intensidade luminosa é um ângulo só que ela é emitida, então em candela, tá certo? Só para a gente ter conhecimento aqui. Então, fluxo luminoso, como eu falei para vocês, né? É a iluminação total, né? Por exemplo, de uma lâmpada. Intensidade luminosa é o fluxo em cada direção, tá certo? E aqui o instrumento que a gente usa, por exemplo, para medir a luz é o luxímetro, porque ele mede lux, né? Que seria a candela por metro quadrado, a quantidade de iluminação por metro quadrado. Aí tem eficiência luminosa, quanto ele ilumina por watt, tá certo? Tem iluminância, né? Que seria a quantidade luminosa para o observador. Então são algumas grandezas aí que se trabalha com a parte de iluminação. Então a gente tem, né, a potência e o consumo, né, de energia, a potência a eficiência luminosa, né, tá certo? E quanto que ele consegue alcançar de iluminação. É mais para conhecimento, tá certo? A gente não vai trabalhar com isso. Aqui eu só pus uma referência, né, da quantidade da potência em relação ao custo de iluminação aí. Tá? Dos 6 tipos de lâmpada, LED, fluorescente e o incandescente, que nem é produzido mais. Aí. Então vamos lá. Outras grandezas, tá? Volume em litro, plural litros. É o L minúsculo ou L maiúsculo, tá certo? Ângulo plano em graus, tá certo? É igual a π sobre 180 radianos. Quanto que é um minuto? Esse é o grau. O minuto é 1 sobre 60 de 1 grau. Então, se eu pegar 1 grau, dividir por 60, eu vou ter 1 minuto. E eu vou ter o segundo se eu continuar a dividir por 60 de novo. Tá certo? Aquele grau, minuto e segundo. Certo? Então, aqui é a medida de ângulo plano. Medida de massa também. A gente vai ter a tonelada, né?
que seria 1000 quilos. O tempo em minutos, que seria 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos, certo? E o RPM, velocidade angular, em rotações por minuto, tá certo? Que eu posso fazer π sobre 30 aí, tá certo? Então, a gente tem outras grandezas fora do sistema internacional, tá certo? Mas que são bastante utilizadas. A atmosfera, que é o ATM, certo? Que equivale a 101.325 Pascal. Eu tenho o bar, né? Eu tenho o bar com medida de pressão. Eu tenho milímetros de Hg com medida de pressão. Eu tenho a caloria como medida de quantidade de calor, ou energia, que é 4 joules. É 4,18 joules. Eu vou ter o hectare, que é 10.000 metros quadrados. KGF, também é 9,8 newtons, tá certo? Milha marítima, que é 1.852 metros, né? Aí tem a milha terrestre. Normalmente os americanos eles usam a milha em vez de quilômetros, né? Então, a milha é 1.600, em torno de 1.600 metros, certo? Velocidade de barco, eles usam em nós, tá? Para velocidade marítima também, tá? Eles usam a velocidade em nós, tá certo? Então, a gente tem sistemas fora do sistema internacional que também são utilizados. Então, pessoal, aqui são os prefixos, tá? Múltiplos e submúltiplos. Prefixo, o que é? Uma letra que vai representar um número que está associado com a grandeza, tá certo? A gente não vai usar esses maiores aqui, tá certo? Aqui é toda a lista, toda a tabela, mas a gente vai usar esse daqui, tá certo? Do 10 a 12 ao 10 a menos 12, tá certo? E a unidade base fundamental é 10 elevado a zero, que é 1, tá certo? Por exemplo, o metro. 1 metro, tá? Unidade fundamental. 1 quilômetro seria 1.000 metros, tá certo? 1 hectômetro, 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Aí eu vou ter 1 milímetro, 0,001 metro, tá certo? 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros, tá certo? Esse aqui vocês vão ter que, acho que já, se não decoraram, vocês vão ter que, de tanto utilizar, vocês vão acabar decorando aí, tá certo? Então, os múltiplos é daqui para cima, tá certo? Dessa linha para cima, é o deca, hecta, quilo, mega, giga e tera, certo? E os submúltiplos é o deci, centi, mili, micro, nano, pico, certo? Aí tem as suas equivalências aí, tá certo? Opa, peraí. Tudo bem? É tranquilo isso aqui para você? Dúvidas, perguntas? Tá tranquilo aqui? Até agora tranquilo? Por enquanto, tá tranquilo, senhor. Tá, joia. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente só uma referência de tamanho, tá? Então, por exemplo, um ovo de peixe, ele tem um pouco maior que 1 milímetro, tá certo? As células, tá? Ele está em torno aí de 10 a 100 micrômetros. Aí tem as bactérias, elas estão entre 1 e 10 micrômetros. Olha o vírus aqui onde está. O vírus tem um... Então, até aqui é visto com microscópio óptico, tá? Que tem uma lente. A partir daqui é o microscópio eletrônico. Por exemplo, o vírus é visto com microscópio eletrônico. Então, ele tem o tamanho entre 10, né, e 100 nanômetros. Aí tem as proteínas, tá? Que elas estão entre 1 e 10 nanômetros. Tá certo? Então, o átomo aqui está em torno de 0,1 nanômetro. Tá certo? Então, só para a gente ter as noções e medidas de grandeza, tá certo? Noções de medidas microscópicas. Agora a gente tem as macroscópicas, tá? Aí tem a distância, por exemplo, do Sol, né? Da Terra até o Sol, que chamam de unidade astronômica, certo? Então, da Terra até o Sol tem uma unidade. Aí, por exemplo, da distância do planeta Sol, por exemplo,
Marte, ele fica 1,5 unidade astronômica, entendeu? Netuno está bem longe, né, do Sol, então está 30 unidades astronômicas. Então é só mais para conhecimento, tá? Que você tem as medidas micrométricas e as macrométricas, tá? As medidas macro aí. Então, quando a gente usa uma unidade, a gente sempre usa, a gente já viu na aula passada, o prefixo, tá? E a unidade. Por exemplo, milivolt é o M minúsculo e o volt, né? Milibar, megatonelada, 10 a sexta toneladas. Tá certo? Por enquanto. Então, a gente vai ter 7 grandezas físicas independentes. Então, a gente chama de unidades base. Então, a mudança estabeleceu cada grandeza um valor unitário através de um padrão. Então, a mudança de padrão não significa que o valor unitário é alterado. Então, o novo padrão pode ser alcançado de forma reprodução mais prática, com menos erros. Então, as 7 grandezas aí do sistema internacional. Para a corrente elétrica, o ampere, comprimento metro, temperatura termodinâmica em Kelvin, massa em quilograma, intensidade luminosa em candela, tempo em segundos e a quantidade de matéria em mol. A partir dessas, são formadas as unidades suplementares, tá? Então, por exemplo, eu tenho metro. Qual que é o metro, a formação do metro? É metro, ou do metro quadrado, é metro vezes metro. Da força, é massa vezes aceleração. Então, é metros vezes quilo por segundo a menos 2. Do Joule, tá certo? Joule é energia, tá certo? É m ao quadrado vezes quilo vezes segundo a menos 2, tá certo? Então, aqui são formadas as unidades derivadas, tá ok? Então, a gente tem, por exemplo, como a gente já falou, Pascal, que é força sobre área, que é Newton por metro quadrado. Vou deixar ela gravada para vocês aí, tá? Fica tranquilo. Vai ficar gravado aqui. Então, a gente tem essas outras grandezas aqui, tá certo? Watt, que é joules por segundo, que é energia por segundo, né? Por tempo. Então, aqui tem as grandezas aqui, básicas. Quilo vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo. Tá certo? Então, assim que são formadas as grandezas derivadas. Então, aqui tem outras grandezas, tá? Eu vou deixar aqui na figura, já está no slide no Moodle, depois vocês olhem lá. Tá certo? Até para fazer os exercícios, vocês podem usar essa tabela aí. Então, aqui tem um das suplementares, tá certo? Que são o ângulo plano, que a gente já falou que é o radiano, e o ângulo sólido, que é um ângulo volumétrico, tá certo? Que não tem derivações e tem definições matemáticas próprias, tá certo? Então, medida de ângulo, ela é uma unidade, ela por si só, tá certo? Então, por que medidas confiáveis? A necessidade de uma boa definição do processo de medição e medidas confiáveis, por exemplo, de comprimento é percebida no mundo moderno, pois as indústrias elas vão depender, né, dessas medições aí, tá ok? Então, desde a rosca de uma porca, de um parafuso, até partes usinadas de um motor de um carro, ou pequenas estruturas de microchip requerem um padrão de comprimento internacional bem acurado, né, bem medido. Por quê? Por exemplo, aqui eu faço a asa do avião fabricado no Reino Unido, não se ajustaria à fuselagem que é fabricada na França. Então, por exemplo, um avião são várias partes produzidas em países diferentes. Então, se não tivesse um sistema bem exato de medição, né, as peças não se encaixariam aí. Então, vamos lá. Só revisando. Acho que vocês já tiveram isso aqui só para a gente revisar. Então, do quilo, certo? Para a gente, do quilo para o hectograma, a gente multiplica por 10. Decagrama, multiplica por 10. Grama, multiplica por 10. Então, do quilo por 10, 10, 10 por 1000. E assim eu venho multiplicando, certo? Eu só estou revisando. E da grama para o quilo, eu vou dividindo por 10. 10, 10, 10. Então, na realidade, eu acabo dividindo por 1000. Então, cada casa que eu ando, eu divido ou multiplico por 10, tá certo? Se eu vou nesse sentido, eu vou multiplicando.
certo? Se eu vou para o submúltiplo. Se eu vou para o múltiplo, sentido múltiplo, eu vou dividindo. Tá certo? Então, unidades aí do quilômetro, né? Acho que é a mesma. Não, do metro também é a mesma coisa, tá certo? Eu vou multiplicando e aqui no outro sentido eu vou dividindo. Ah, professor, e quando é metro quadrado para quilômetro quadrado? Então eu vou de duas casas, de 100 em 100, tá certo? Então eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado é o quê? 100 por 100. Então 1 quilômetro quadrado, né? Multiplicar por 100, 100, 100. Então é por 10 a sexta. Então 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, tá certo? E se eu vier nesse sentido, eu venho dividindo, tá certo? O volume, né, quilômetro, quando é cúbico, eu vou de 3 casas. Então, eu vou de 1000 em 1000. Tá ok? Então, eu vou andando aqui de 1000 em 1000. Então, por exemplo, outra coisa aqui. Por exemplo, 1 milímetro, agora a gente vai falar em litros e metros cúbicos, tá? Então, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, certo? Então, 1 litro vai ser 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá certo? Quando fala que o carro é 2.0, né, é 2.0 litros, né, o volume do cilindro, que é 2.000 centímetros cúbicos, né, que seria o tamanho do motor, certo? E um metro cúbico aqui, Como assim, professor? você não fala que o carro é 2.0? Se for 2,5, então ele vai ser 2.500 centímetros dois cúbicos, mil e... Ah, tá? sim. É o tamanho, na realidade, do volume do, dos cilindros do carro, entendeu? Eu somo todos os volumes e ele tem 2.000 centímetros cúbicos, tá certo? Ah, certo. Tá? Então, quando fala o carro é 2.0 litros, é que o volume dos cilindros dá o volume total de 2 litros, certo? Certo. Por exemplo, o motor 2.0 4 cilindros, ele vai ter 500 centímetros cúbicos por cilindro, tá certo? Tudo bem? Beleza. Por exemplo, uma caixa, um reservatório aqui, 1.000 litros, ele é 1 metro cúbico. Então, aqui são as conversões aqui, tá certo? Só para vocês, para a gente rever aí, tá certo? Aí vocês podem usar a regra de 3 aí para o cálculo de conversão aí. Então, vamos lá. E agora? Professor, eu quero converter 1 polegada quadrada para 1 metro quadrado. Eu já sei que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, tá certo? Então, presta atenção aqui. Então, 1 polegada quadrada é igual a 2,54 ao quadrado centímetros quadrados. Tá certo? Agora, 2,54 eu faço a conta, certo? Só que de centímetros para metros, então eu vou subir na escala. Então eu vou andar centímetro, centímetro, decímetro, tá certo? E metro. Eu andei quantas casas? De centímetro para metros, eu andei 2. Só que como é ao quadrado, então é menos 4. Então vai ficar o quê? 1 polegada quadrada é 2,54 ao quadrado vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tudo bem? Tudo bem no exemplo aqui, pessoal? Por enquanto vai, professor. Vamos ver aí. Então vocês vão ter que fazer como? Vão treinar nas contas aí, tá certo? Por exemplo, ó, Então, uma, uma vamos polegada, né? vamos fazer o seguinte, 2,54. professor. Eu vou dar outro Isso. exemplo para vocês aqui. Pera.
Espera um pouquinho, eu vou dar outro exemplo, tá? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, de metros por segundo para quilômetros por hora. Quando eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo? E quando eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. Tudo bem? Então tá, joia. Então eu vou explicar como que a gente fez esse cálculo aí. Então agora só para relembrar aqui, vou só rapidinho, depois eu já mostro isso. Perímetro, você sabe que é o comprimento, né? Comprimento, a área e o volume. Então a gente vai ter de alguns objetos aqui, só para relembrar, tá certo? A área, o perímetro, né? Perímetro do círculo 2πr, a área πr ao quadrado, a área do trapézio, a área de um triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, tá? Aqui dei alguns volumes aqui, tá? Como a gente está fazendo aula remota, eu não vou dar nenhum exercício aqui para esse daqui, fica só mais para conhecimento, tá? Por exemplo, do cilindro aqui, ó, como é que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura, que é πr, é 2πr vezes a altura, que eu vou ter a área. E o volume, né? Eu vou ter a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, tá certo? A altura. Então, resumindo é isso, mas agora deixa eu mostrar outro slide para vocês aqui. Peraí. Peraí. Compartilhar. Isso, vamos lá. Então, pessoal, como é que é a conversão de unidades compostas? Vamos entender. Presta atenção aqui, então. Ó, por exemplo, eu vou converter 1 km por hora para metros por segundo, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Quanto que é 1 quilômetro, pessoal? O equivalente a 1 quilômetro aqui, ó. Quanto que é 1 quilômetro? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros. E quanto que é uma hora? 360. 3.600 segundos. Isso. Tá? Então, o que eu vou Pode fazer? fazer regrinha de 3 aí, não pode? Pode, mas como tem duas unidades, você vai ter que fazer do numerador com o numerador e do denominador com o denominador. Até pus cores diferentes. Então, 1 quilômetro vai equivaler a 1000 metros. Sempre vai pôr a referência de um para outro. Uma hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então, você vai pôr os dois valores. Aí, lógico, aí você vai dividir. Então, para você pegar quilômetros por hora, 20 quilômetros por hora, para converter para metros por segundo, você vai pegar o valor x, vai ser o 20, que multiplica por 1 dividido por 3,6. Aí você vai ter o valor em metros por segundo. Tá certo? Então, na realidade, aqui que eu estou fazendo? Eu estou pegando o número e dividindo por 3,6. Tudo bem? Você entendeu aqui? Esse exemplo você entendeu? Tipo assim, você vai pegar esse número aqui, ó, o 1, vai dividir por 3,6. Isso, exatamente. O x... Não, o x vai ser um valor. Por exemplo, se você quiser 20 km por hora para metros por segundo, tá certo? Então, você vai pegar o número 20 e dividir por 3,6. Por quê? Porque 1 metro... Um quilômetro é 1000 metros e uma hora é 3.600 segundos. Certo? Tipo assim,
Se eu pegasse 20 dividido por 3,6, ia dar no total de 5,55. Por aí. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, Entendeu. Entendeu. então, beleza. Joia, joia. Então, agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar 1 metro por segundo e converter para quilômetros por hora. Tá certo? Então, presta atenção na jogadinha, ó. 1 metro. Quantos quilômetros são? Fala para mim, 1 metro. Quantos Um quilômetros são? metro é 1.000, né? É 1.000 Não, não. km, não é? É 1 sobre 1000. 1 sobre 1 vai dar É 1 0,1. sobre 1.000. É, 1 metro é 1 sobre 1000 quilômetros. Entendeu? Então, Vai 1 dar metro é igual a vai dar 0,0. 0,001. Isso. Exatamente. Certo? E, pessoal, quanto que é 1 segundo de 1 hora? Vai dar 0,0 Isso. Muito bem. 0,36. Exatamente. Que, na realidade, é 1 sobre 3.600. Tá Isso. certo? Muito bem. Então, se eu dividir... Professor, peraí. Ó, Professor, 1 mas segundo. como que. Qual o valor que qual o valor que o Faustino falou lá? Que Então, deu? é 1 sobre 3.600. Na realidade, ele fez 1 sobre 3.600. Ó, se 1 hora não tem 3.600 segundos, 1 hora não tem 3.600, Aham. 1 segundo, quanto que é de 1 hora? Mas daí essa conta, como é que vai fazer essa conta, Então, professor? essa conta é 1 sobre 3.600. Ah, professor, eu estou com dificuldade. É Usa a o. regra de 3, então, tá? Ah, Pode usar a regra de então, 3. tá, então eu. Tá certo? Beleza. Então, Certo. aí você faz assim, 1 metro, 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, 1 metro vai ser 1 sobre 1.000 de quilômetros. Tá certo? Uhum. E aqui, pessoal, ó, 1 segundo vai ser 1 sobre 3.600 de hora. Tá certo? Certo. Então, se eu dividir 1 sobre 1.000 dividido sobre 1 sobre 3.600, vai dar 3,6 sobre 1. Certo? Aí vai dar de 3. Isso. Isso. Aí o que eu faço? Aí, por exemplo, se eu falar 10 metros por segundo, vai ser igual a quanto? 36 quilômetros por hora. É, Tá certo? certo. Certo. Então tá jóia. Então agora vamos passar para um outro exemplo aqui para vocês. Ó. 1 polegada, vamos converter polegada cúbica para decímetro cúbico. Tá? Tá certo? Então vamos lá. Aham. Ó, 1 polegada, pessoal, eu sei que é 2,54 ao cubo centímetros cúbicos, porque tá ao cubo, então eu tenho que pôr o número ao cubo também. Então eu sei que uma polegada é igual a 2,54. Então, 1 polegada cúbica é 2,54 ao cubo centímetros cúbicos, certo? Aham. Se eu fizer Certo. essa conta, 2,54 vai dar 11,39 centímetros cúbicos, certo? Tudo bem? É. Aí, pessoal, como eu estou querendo decímetro, não centímetro, eu tenho que andar 3 casas. Ó, de decímetro para centímetro, eu vou andar 3 casas. Tá certo? Então, eu vou andar Uhum. 3 casas para cá. Então, ó, 11,39 estava aqui, eu ando 1, 2 e 3. Vocês estão vendo o mouse aqui, né? Isso. Tô. Aí eu ponho a vírgula aqui. Então, 1 polegada cúbica é igual a 0,01139. Beleza? Beleza, professor. Ô, Tá aqui. Espera um pouquinho. professor,